2 anos atrás eu previ que o Dragon ia entrar de vez na história através da sua aparição no flashback de God Valley. Só o que eu não imaginava é que ele entraria na história salvando Shanks e Shamrock. Mas agora pensando bem, isso faz completo sentido. A natureza do Dragon sempre foi sobre salvar o máximo de pessoas que ele é capaz, e muito provavelmente foi com essa intenção que ele seguiu seu pai Garp e entrou na marinha. E é estranho pensar agora, mas em God Valley, o Dragon vai encontrar tudo que vai definir o restante da sua vida. Lá, Dragon vai descobrir o verdadeiro horror do controle do governo mundial, vai romper com a marinha e, consequentemente, com seu próprio pai, o levando ao caminho da revolução. Além disso, ele vai salvar o Shanks, que já é gigante por si só, e também vai comer a fruta que foi anunciada como um dos mais raros tesouros de todo o torneio da elite do mundo. Tudo isso em apenas um brutal dia. O baú que a tripulação de Roger encontrou o bebê Shanks no volume 4 bilhões traz mais perguntas do que respostas. Shanks está no baú e foi encontrado por Roger, onde foi parar seu irmão gêmeo Shamrock. Ali dentro, realmente tinha uma fruta que Dragon precisou comer para salvar o bebê. Nós sabemos que o jovem Barba Negra, então David D. Teach, sobreviveu a God Valley, porém, sem pai, sem mãe e sem futuro. Vimos a sua infância triste, sujo, sozinho sob a luz da lua. Será que Shanks então viveu a vida que Teach não teve a sorte de viver? Talvez as ações de Dragon em God Valley tragam ainda mais questões. E as críticas ao personagem sempre permeiam a mesma. Monkey D. Dragon não faz o suficiente. Ele não teve presente em Marineford para ajudar o Luffy, não atacou diretamente Marijoá, não moveu um exército para resgatar Ginny quando foi sequestrada, tem mais alegações ainda. Mas o que elas trazem em quantidade e julgamento, para ser sincero, raramente trazem em justiça. Ainda vou explicar porquê nesse vídeo. No entanto, com a aparição no evento que explica completamente o homem que se tornou o líder revolucionário, Oda preparou a alavanca perfeita para descobrirmos a sua fruta e também, como o homem mais procurado do mundo, vai executar seu plano final contra Imu. Fala galera, espero que eu sou o Derek, a gente vai falar sobre a Akuma no Mi do Dragon e também por que ele é desse jeitinho que a gente tão conhece, esse jeitinho meio ponto. Hoje você vai entender exatamente como o God Valley e a relação com o Garp moldou o Dragon e também como a personalidade dele é a pista final pra gente cravar qual é a fruta que vai ser revelada agora. Então segura, deixa o like, se inscreve, Alanzito Lenda, chama a vinheta e let's go! A aparição do Dragon no capítulo 100, salvando o Luffy da morte certa e dando um dos discursos mais impactantes da obra, dá o tom da importância do personagem. Depois descobrimos no fim de Enies Lobby, através do avô do Luffy, que o Dragon é o líder do exército evolucionário, homem mais procurado do mundo, e também o pai do nosso capitão. Essa revelação deixa clara que a relação do Luffy com o Dragon é basicamente inexistente. Isso também não é à toa. Toda a cena em Enies Lobby é bem cômica. A interação bizarra entre Garp e Luffy, a revelação gigantesca e extremamente confidencial que o Garp simplesmente fala para choque de todos os envolvidos, marinheiros e piratas, é bobo, mas de certa maneira explica muito da dinâmica familiar Monkey D. Começando, claro, pelo avô Garp. Se o Dragon é sempre criticado pela comunidade por ser muito passivo, de certa maneira o Garp é o oposto. Ele nunca está preocupado com as implicações completas das suas ações. Na verdade, ele enxerga um objetivo e traça o caminho mais curto e reto para cumpri-lo. Ele sempre agiu assim e sempre vai agir, e o exemplo mais forte e recente é a invasão a Hachinoso para buscar o Kobe, simplesmente com uma gandaiada de marinheiro jovem. Uma operação dessa certamente mereceria mais planejamento, poderio militar completo, estratégia, mas não para Garp. Garp queria salvar o futuro da marinha e via a sua vida como um colateral válido. Por isso, não titubeou e foi com tudo para cima do território do Barba Negra. Lembra da metáfora envolvendo o idoso e o bebê? E como apesar do Kobe querer salvar todo mundo, o Garp fala para ele abrir mão do idoso e levar o bebê embora? Essa é a atitude com que o Garp chega em Hachinoso, que mostra também para ele como o que importa é o presente. Pensa, foi exatamente por essa atitude que ele acabou derrotado pelo Kuzan. Tempo é imbatível e eventualmente ele cobra um preço. A esse ponto já entendemos bastante sobre o Garp.
acompanhamos de perto os dilemas da sua vida e carreira, a dificuldade de ser um marinheiro perfeito, de bom coração, disciplinador, honrado e correto, e ao mesmo tempo conviver nesse mundo cheio de nuance, complicações e maldade. E no meio de tantas relações complicadas, como que ele tem com Luffy, com Ace, até com Kuzan mais pra frente, a mais difícil com certeza foi com o Dragon. Seu filho biológico e certamente a pessoa que ele mais quisesse que fosse o marinheiro perfeito. Mas agora, vamos nos imaginar no lugar do próprio Dragon. Com 17 anos em God Valley, ainda acreditando na bondade da marinha e seguindo as palavras e ordens sempre idealistas do seu lendário pai. Foi desse jeito que ele chegou para encarar uma missão que na verdade era só um acessório para o extermínio de um povo. Não tinha ninguém para salvar nem para proteger. Eles estavam chegando ali exclusivamente como os únicos agressores, desmaiando, prendendo e deixando toda a população completamente indefesa para um massacre brutal. Mesmo com toda a frieza do mundo, ainda mais para um adolescente, deve ter sido muito difícil não ficar ressentido. Quem não sabe até sentir ódio, raiva, desgosto do seu pai. No entanto, a gente sabe, o Garp é de fato uma pessoa bondosa, é um herói da justiça. E se a gente e o mundo inteiro sabe, certamente Monkey D. Dragon também deve ter entendido isso em certo momento. Aquela tragédia, aquele massacre, nunca o herói Garp compactuaria com aquilo e a sua atuação no incidente deve ter confirmado os sentimentos do seu filho, não importa o quão complexo eles fossem. Se nem Garp, o herói da justiça, o mais poderoso marinheiro, está realmente imune à crueldade sistêmica que a marinha participa, não seria o seu mero filho recruta, Dragon, que conseguiria mudar a instituição. Dragon entendeu que suas ações diretas não fazem tanta diferença no grande esquema das coisas, justamente observando a carreira do seu pai. Pensa comigo, em décadas sendo o marinheiro mais poderoso da obra, prendendo inúmeros piratas, salvando pessoas sempre com o bem em mente, a marinha continua sendo simplesmente o braço militar do governo mundial. E Mu continua imortal no poder. O sistema escravocrata, a opressão, a censura, tudo continua igual ao dia em que Garp vestiu a farda pela primeira vez. E Dragon rejeita isso. Ele quer uma solução duradoura, sistêmica, ele quer que o mundo mude para melhor. Ele quer um mundo sem escravos, sem discriminação e sem um falso trono vazio onde Mu é o líder supremo. Dragon entende que poder não é o suficiente e por isso ele quer ser diferente do seu pai. Se Garp é impulsivo, Dragon é cauteloso. Se Garp enxerga um objetivo e quer cumprir, Dragon pensa no preço, nas consequências e no futuro. E o Garp só tá em God Valley porque o Roger também foi. Ele não queria se envolver com o Dragão Celestial, com o Tenryubito, com o Cavaleiro Sagrado, nem com nada disso. Mas no momento que ele descobriu que o futuro rei dos piratas estava lá, ele não pensou em mais nada e foi à ação. E por mais legal e heróico que isso seja, o Dragon não quer ser nada disso. God Valley tornou o Dragon assim. God Valley também tirou de Luffy a presença do seu pai em sua vida. Isso aqui não é um julgamento moral do personagem, é simplesmente uma análise. E em termos de análise, faz todo sentido. Acompanhamos durante o flashback do Kuma, Dragon falando que os filhos são a maior fraqueza dos pais. Agora, sabemos que durante o extermínio, ele segurou o bebê Shanks em suas mãos e viu o quão frágil a vida daquela criança que foi confiada a si realmente era. Dragon percebeu que se ele realmente quisesse mudar o mundo, ele não ia poder ter algo que ele amasse tanto na sua vida que o fizesse abrir completamente a mão dos seus valores de maneira irracional. E não é exatamente esse o risco que alguém corre, amando seu filho ao máximo? Ele precisava manter a sua mente racional e calculista a todo custo, porque não só o seu próprio filho, mas todos os filhos do mundo dependem disso. E agora a gente tem que relembrar, Dragon teve presente por todo o drama de Kuma. Certamente com a dor no seu coração, acompanhar a espiral de sacrifícios que Kuma entrou para salvar Jinny, confirmou que se ele tivesse presente na vida de Luffy, talvez ele se tornaria igual. Além disso, claro, se Dragon queria ser um revolucionário, a própria existência dele na vida do Luffy já seria um perigo, não só para ele, mas principalmente para a criança. Apesar do avô do Luffy não ter pensado nisso, a informação de que você é filho de um revolucionário pode ser muito grave e te marcar para a violência pelo resto da vida. Só que, como o próprio Dragon comenta, ele sente um alívio ao ver que seu filho se tornou um pirata. Ele fica orgulhoso do cartaz e fala:
Vamos lá, filho. Pirata funciona. Esse alívio deve ter vindo de vários lados. Entender que o filho decidiu o próprio caminho e vive por si. Mas, acima de tudo, saber que o filho não vai passar pela decepção que ele passou, mesmo tendo sido criado pelo Garp. Então, o pai do Dragon é um marinheiro impulsivo que, apesar da bondade e a própria força descomunal, não consegue mudar as coisas. Em contrapartida, isso tornou seu filho um revolucionário frio, que por mais que carregue a mesma bondade por todos, tem muitas vezes que sofrer em silêncio para que as suas ações instintivas não coloquem a vida de mais pessoas em risco. Na psicologia existe uma ideia bem discutida, debatida e estudada sobre como os filhos muitas vezes constroem a sua identidade, a sua personalidade a partir dos passos dos pais ou, ao contrário, se rebelando contra eles. Carl Jung, um dos mais famosos estudiosos do tema da história, descreveu isso como uma espécie de identificação negativa. Basicamente, o filho não apenas se afasta do caminho do pai, ele pode, na verdade, inverter esse caminho, moldando toda a sua identidade em rejeitar aquilo que o pai representa. Como inverter mais o caminho de um marinheiro do que se tornando um revolucionário. O Jung comenta também como um dos identificadores mais poderosos nas crianças é quando elas enxergam a vida que os pais poderiam ou gostariam de ter vivido, mas por algum motivo, geralmente vida adulta, não puderam. No caso do Garp, ele sempre exalou bondade, liberdade, alegria, mas de certa maneira sempre teve os seus melhores instintos poldados, controlados e moldados pela hierarquia militar da Marinha e também pela ideologia do governo mundial. E nisso eu estou falando sobre como o sistema de castas dos Tenryubitos bota pressão, molda e controla todo mundo no globo de One Piece, especialmente no alto escalão da Marinha, por isso que o Garp para em vice-almirante e não quer se sujeitar ao grau mais alto, onde ele teria que ser basicamente um guarda pessoal dos Tenryubitos. E é exatamente nessa liberdade que o Dragon vive. A liberdade de ser o líder da própria organização, de fazer 100% do que acredita que vai ser melhor para o mundo, mesmo que ele se machuque no processo, porque essa decisão é 100% sua. A própria existência da Sword, e a Sword ser uma espécie de um braço largado da Marinha, que pode ser cortado a qualquer momento, é uma representação de como o Garp tenta a todo custo abrir mão dessa hierarquia que oprime ele, mas ele não pode, porque se ele é um marinheiro, ele tem sim que sentar na plataforma de execução e esperar o seu querido neto Ace ser executado. Em contrapartida, toda a passividade de Dragon, na verdade, carrega um oponente muito mais perigoso e letal para Imu do que Garp seria. Aqui não estamos falando em nível de poder, e sim em um nível estratégico mais avançado. Desde a virada do time skip, usando também o Sabo como fio condutor das ações do exército revolucionário, Oda mostrou que mesmo parado, Dragon na verdade está se movendo e muito. A mais importante do momento é justamente o cerco de Marijoá. Sim, se Musamá se moveu, o motivo principal tem nome e sobrenome, Monkey D. Dragon. Promovendo rebeliões pelo globo, atacando os suprimentos de comida de Marijoá, interceptando qualquer navio ou gôndola que tente aliviar o cerco, Dragon montou durante décadas uma teia para sufocar o centro de poder do governo mundial. Os efeitos já estão sendo sentidos. Marijoá está em chamas, sofrendo não só com os revolucionários e o caos interno, mas possivelmente até com Barba Negra, se aproveitando do enfraquecimento daqueles que acabaram com o legado da sua família. São os David. Motivos não falta e cada um desses detalhes empurra Dragon em direção ao combate direto. E se pegarmos os personagens do histórico painel do capítulo 1121, o único que não mostrou ainda as habilidades de combate foi o próprio Dragon. Até o Dome Reverse do Imu, a forma demoníaca, a conexão com os Gorosei, a gente já viu tudo isso. E o Shamrock, que era só uma silhueta, já revelou o poder do sabre Cerberus, enquanto torturava Loki em Elbaf. Mas Dragon... Mas a espera acabou, porque agora ele vai revelar o seu poder, a sua Akuma no Mi, e as coisas vão pegar fogo e rápido. Com Dragon salvando Shanks, vamos descobrir a fruta do baú e o poder final da serpente insurgente. Aqui mesmo no canal a gente tem várias teorias maravilhosas durante os anos sobre a verdadeira fruta do Dragon, até porque esse é um dos maiores mistérios de todo o One Piece. A Akuma no Mi do Thunderbird é uma opção maravilhosa que o Lip trouxe em vídeo e citamos direto aqui
Mas também temos outras opções menos prováveis, como a fruta mitológica do macaco modelo São Wukong, que eu também trouxe aqui para o canal, e que se você curtir o elemento nostalgia do Chapéu de Palha, vale bastante checar. Eu vou deixar o cardzinho aqui passando, mas se bugar, tem na descrição aqui cada um dos vídeos descritos. Se quiser ir numa viagem de teorias da Akuma no Mi do Dragon antes da confirmação oficial, esse é o momento da coletânea. Tá, mas qual é esse poder? Vamos lá. Desde a virada do Novo Mundo, ficou claro que as frutas mais poderosas são as Zoan mitológicas. Luffy, Kaido, Yamato, Marco, Sengoku são apenas alguns dos membros desse hall de elite com os poderes mais roubados de todos. Mas todas essas frutas também carregam uma espécie de efeito colateral, uma característica que as frutas Zoan trazem e que acompanhamos pela primeira vez com mais detalhe lá em Enies Lobby. A fruta do leopardo do Rob Lute, por ser um predador carnívoro agressivo, deixa ele também mais raw. O deixa mais agressivo, mais perigoso, mais impulsivo. As Zoans normais carregam essa característica, mas as despertadas a trazem com ainda mais força. E é isso que a gente vê nos guardas Zoan despertados lá de Impel Down. Foram guardas que tinham Akuma no Mi Zoan, mas quando elas despertaram, o poder do demônio basicamente tomou conta e eles perderam completamente o raciocínio lógico. Durante a introdução do poder de Nika, os Gorosei mencionam como a fruta ter evitado eles durante tanto tempo mostra como se ela tivesse uma vontade própria. É como se a fruta mudasse ou complementasse a personalidade do usuário, fazendo uma fusão entre os poderes brutos e também o controle de cada um. Por isso o Lute é mais violento, o Luffy é mais brincalhão, mais livre, e carrega o sol em tudo que ele faz. E é aí que eu pensei que talvez uma fruta Zoan mitológica não encaixe tão bem no Dragon. O próprio São Wukong é conhecido por ser uma figura brincalhona, zoeira, até meio arrogante e ousado. Várias características completamente opostas ao que sabemos do Revolucionário. Por outro lado, o Thunderbird, por ser uma entidade tão poderosa, tão devastadora ali das crenças dos nativos-americanos da América do Norte, talvez influenciasse o Dragon com uma personalidade mais explosiva, mais poderosa, mais intensa do que ele aparenta ter. Isso para mim deixou duas opções preferidas que fazem muito sentido. Opção número 1, a Zoan mitológica da cobra, Heb no Mi, modelo Quetzalcoatl. O deus azteca do vento é mencionado como uma serpente visionária, ligado à capacidade de governar e liderança militar. Tem muitas evidências sobre isso, vale demais checar o vídeo do Lip explicando, mas basicamente, considerando o perfil, a personalidade dessa fruta mitológica, ela encaixa certinho com a própria postura do Dragon. Não existe uma incompatibilidade como seria com o deus macaco, o São Wukong. Também encaixa certinho com a serpente insurgente, a alcunha do líder. Além das cobras serem animais de sangue frio, que conseguem ficar longos períodos sem caçar, apenas conservando energia, à espreita e preparando as suas emboscadas, bem parecido com o modus operandi do Revolucionário. Isso também colocaria o Dragon nesse hall de usuários de Zoan mitológica, que são os personagens mais fortes da obra e que também encaixaria com esse finalzinho no Novo Mundo. Mas, justamente por isso, eu trago a opção número 2, que é a minha favorita pessoal. A Logia do Vento, a Kaze no Mi. Desde que os ventos da mudança tomaram a praça de Logtown no capítulo 100, a ideia do Dragon ter a fruta do vento foi algo que ficou fixo na minha cabeça. E até hoje ainda faz sentido. Seria um poder extremamente poderoso, uma logia que tornaria o usuário capaz de voar, enviar mensagens, controlar tempestades e gerar um nível de poder colossal. Não seria exatamente o nível destrutivo da Gura Gura no Mi, a do terremoto, mas chegaria bem perto, cheio de funcionalidades mais interessantes, um poder digno do homem que quer ser o vento da mudança do planeta azul. Para mim encaixaria muito. Como líder de um grupo paramilitar, ele pode usar a Akuma no Mi do vento de várias maneiras para propagar as suas operações secretas. E que a Shueisha não me ouça, tá? Que a Shueisha, que a Jump, que a Toei, ninguém me ouça. Eu sei que a Akuma no Mi Zoan tem várias formas e a gente ama a transformação e transformação vende mais boneco. Mas se fosse a Akuma no Mi do vento, a Kaze no Mi clean ali, Dragon Badass, ficando invisível, voando, desaparecendo, seria muito maneiro. Não sei se seria maneiro de desenhar, talvez ficasse meio esquisito os combates e tal, mas eu acho que ia ser divertido demais. Se conseguiram com eletricidade com o Enel, eu acho que vento com Dragon também faria sentido. No entanto, eu ainda acho que vai ser uma zona mitológica, eu acho que vai ser uma coisa mais reptiliana,
provavelmente uma serpente, quem sabe uma serpente mitológica seria muito bem legal. Então eu vou deixar na descrição a coletânea dos vídeos aqui, trazendo algumas das diferentes teorias que a gente fez durante as épocas sobre a fruta do Dragon, e vamos descobrir qual vai ser agora finalmente. Eu pelo menos estou nessa expectativa, porque o Dragon vai agora estar em God Valley, ele vai pegar um baú e meter o filhote do Shanks, é a impressão que a gente tá. Enfim, vamos ver. Comenta aí o que você achou, deixa o like, se inscreve, e é isso galera, um beijo, um queijo e valeu!